Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? A gente está com o Senhor prepara a ministração e o Senhor vem falando desde a hora que abre o culto. Então isso só vem confirmar, ratificar o que o Senhor tem no nosso coração para essa noite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1ª carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 14 e 16. Depois nós vamos para Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E depois nós vamos ainda para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Então, primeiro, 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16. Amém? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Agora Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 14. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repetindo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora vamos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Amém? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra lida. Nós te agradecemos por esse momento que nós vamos desfrutar da tua palavra. Senhor, muito obrigado. Nós damos total liberdade ao teu Espírito para que possa agir no nosso coração, para que possa nos limpar, nos libertar, possa acrescentar a vida de Deus em nós nesta noite, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ainda temos a liberdade de ler a tua palavra e desfrutar da tua palavra como igreja, Pai. Nós precisamos dar valor nisso. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem vos assentar, por favor. Hoje eu quero... Opa, deu uma lata. Hoje nós vamos desfrutar sobre 3... Vamos voltar, rebobinar. Hoje nós vamos falar sobre santificação. Amém? Nós lemos aqui nesses versículos que, como nós somos filhos da obediência, nós não podemos nos moldar às práticas antigas. Nós precisamos da santificação, porque sem ela nós não veremos ao Senhor. Então nós vamos falar sobre a santificação. Só que para falar sobre a santificação, nós precisamos falar de 2 coisas. Porque a santificação é algo que o Senhor deixou para a igreja hoje. E nós precisamos falar de outros 2 conceitos teológicos, 2 etapas da nossa salvação. Porque o plano de Deus para nós, a salvação no nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, ela tem 3 etapas, que é a justificação,
a santificação e a glorificação. Amém? Então isso a gente precisa deixar bem claro para nós. A justificação, a santificação, que vai ser o nosso tema hoje, da mensagem, e a glorificação. A justificação, onde que ela ocorreu? Ela ocorreu lá na cruz. Quando o Cordeiro de Deus sem pecado foi pendurado naquela cruz, ele foi ofertado no meu e no seu lugar. Para quê? Para que houvesse uma justificação dos nossos pecados. Para que nos tornássemos justos diante de Deus. Então, quando nós declaramos com a nossa boca, como dizem Romanos, que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador, nós recebemos automaticamente a justificação dos nossos pecados. Está paga a dívida. Foi cancelada a dívida. Então, foi algo que já aconteceu. Então, a justificação nos libertou da culpa do pecado. Agora, a santificação é hoje, é agora. Vou voltar nela. E a glorificação é quando o Senhor voltar pela segunda vez, para nos buscar. Aí o que vai acontecer na glorificação? Quando os nossos corpos forem glorificados, nos libertará da presença do pecado. Para onde nós vamos com o Senhor não tem mais pecado. Amém? Que a nossa grande luta hoje é o quê? Contra o pecado, contra a nossa carne. Agora, a santificação, o que é a santificação? A santificação nos liberta do domínio do pecado. E é aí que nós vamos ficar hoje falando sobre isso. O que é a santificação? Por que nós precisamos da santificação? Como ser santo num mundo tão complicado igual hoje? Então, irmãos, a justificação nos libertou da culpa do pecado. A santificação nos liberta do domínio do pecado. A glorificação nos libertará da presença do pecado. Só que a justificação e a glorificação, nós não precisamos fazer nada. Porque quem fez foi o Senhor. E o que o Senhor deixou como incumbência para nós? A santificação. A santificação. Isso é obrigação nossa. Por que é obrigação? Porque é mandamento, não é orientação. Se é mandamento, nós somos obrigados a fazer. Às vezes não fazemos. Aí nós colhemos o quê? Consequências. Que a vida é assim, os jovens. A vida, ela é feita de causas e consequências. Plantio e colheita. Eu posso até escolher a semente que eu vou plantar, mas a colheita eu não tenho mais escolha. Aquilo que eu plantei, certamente eu vou colher. Então, por isso que nós precisamos investir na santificação. Nós precisamos conhecer o que é a santificação. A santificação, irmãos, é um processo individual que passaremos enquanto nós vivermos aqui nessa terra. Então é um processo. Santidade. O que é a santificação? É ser santo, é ter santidade. E o que é a santidade? Significa separação. Quando eu estou me santificando, eu estou me separando do mundo, do pecado, da carne, da vida da alma, daquilo que a minha carne gosta, daquilo que eu anseio em fazer para satisfazer minha carne. Então, ser santo é ser separado. Só que não é só separar. Separar para quê? A gente precisa ser santo para ser separado para um propósito sagrado. Então, quando eu começo a viver, eu procuro me santificar, na verdade eu estou me separando. Mas separando de quê? Do mundo, da carne, dos pecados, para me viver uma vida de consagração.
Então eu sou separado do pecado e me consagro a Deus. Então isso é a santificação. Ser santo é ser separado. Para quê? Para servir ao Senhor. As irmãs cantaram um hino aqui, né? O Ministério de Louvor. Eu lamento. Realmente, a gente precisa lamentar, né? Lamentar porque a gente está atrás só de bênção. Lamentar porque a gente não confia no Senhor. Lamentar porque a gente canta só da boca para fora. Essa é a nossa realidade, irmãos. Mas sabe por que a nossa realidade é essa? Porque nós não nos santificamos. E esse negócio, entre aspas, que o Senhor nos colocou, que é a igreja, que é o plano de salvação, nós precisamos de santificação como nós precisamos do oxigênio para respirar. Não tem como viver a vida da igreja sem santificação. Quem vive a vida da igreja sem santificação tem prazo de validade como qualquer mercadoria. Não vai permanecer. Não vai. Então, está aí o motivo que às vezes tantos irmãos abençoados aos nossos olhos, que estavam fervorosos na presença do Senhor e de repente abandonam. Com certeza, irmão, com o coração partido eu falo isso. Faltou santificação. Faltou estar se consagrando ao Senhor. Então a santificação é extremamente necessária. Extremamente necessária. Nós precisamos focar em ser santo. Sermos santos. Olha só o versículo que nós lemos. 1 Pedro, capítulo 1, do 14 ao 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Irmão, nós não podemos nos moldar às antigas coisas, aos antigos pecados que nós tínhamos antes de aceitar o Senhor. Eu era alcoólatra e viciado em droga antes de aceitar o Senhor. Então hoje, o que eu faço? Eu fujo disso. Eu não vou em ambiente onde tem esse tipo de pessoa, eu não vou em ambiente onde tem bebida. Por quê? Porque eu não quero mais me conformar a essas coisas. Hoje eu sou um homem santo, separado para as coisas do Senhor. Tenho os meus defeitos, tenho as minhas crises, meus pecados, mas eu procuro me santificar. Então sou eu que procuro. Será que nós temos essa garra para procurar santificação, igual a gente tem garra para estudar, garra para trabalhar, garra para prosperar, garra para ganhar dinheiro? A gente vira o mundo para ganhar dinheiro, a gente acorda cedo para ganhar dinheiro, a gente vai atrás, a gente estuda, a gente lê, a gente faz curso. Mas e para ser santo? Tem essa dedicação também? Ninguém quer ser santo. Oh, Jesus. É a realidade, irmão. A nossa carne não gosta de ser santo. Por que a gente gasta tanta energia em outras coisas e não gasta energia nas coisas que eu vou falar aqui que nos leva até a santificação? A culpa está em nós. A culpa não está na igreja. A culpa não está no irmão. A culpa não está no pastor. A culpa está dentro de mim. Tem uma ferramenta da psicologia que chama solilóquio. É o ato de você chegar de frente do espelho, se olhar e observar que aquela pessoa que você está vendo ali no espelho é o grande culpado de todas as coisas. Aí você vai e faz uma análise ali. O que eu estou fazendo? O que eu tenho feito de errado? Como eu estou servindo a igreja? Como eu estou como pai, como marido, como irmão, como cidadão? Só que a gente não faz isso. A gente não tem coragem nem de assumir os nossos erros. Porque nós temos pouca santificação. Toda vez que eu me dou mal e quebro a cara, que eu vou orar, pedir ao Senhor para me mostrar por que aconteceu aquilo, o Senhor me mostra, faltou oração, faltou a leitura da palavra, faltou consagração.
Então o negócio está com a gente. O negócio está com a gente. Está comigo, está contigo. Pelo contrário, segundo, é santo aquele que vos chamou, porque o Senhor que nos chamou, você tem dúvida que ele é santo? Nós temos alguma dúvida com relação a isso? Não, ele é santo. Tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Isso aqui está falando do nosso viver, irmãos. O nosso viver precisa ser santo. Ah, mas eu estou muito jovem ainda. Vai para o inferno jovem. Ah, mas eu já estou bem idoso. Vai para o inferno idoso. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos santificar, irmãos. Precisamos nos santificar. Em todo o nosso procedimento. A nossa vida precisa ser um testemunho de santificação. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Né? Pedro está falando isso aqui com relação a Levítico 19:2, né? O Antigo Testamento que ele lia, que fala que sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então Pedro está citando essa parte de Levítico. Depois nós lemos Hebreus. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Não vou falar muito sobre isso. Paz, irmão, nós precisamos ter paz com as pessoas. A gente não precisa estar enfronhado dentro da casa dos outros, mas também nós não podemos ter inimigos. Isso não é só na igreja não, tá? É com todos os que convivemos, os que conhecemos. Segui a paz com todos. Fechei parênteses. Vamos continuar na santificação. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui é ninguém. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não adianta, irmãos. Não veremos o Senhor se nós não formos santos. Isso não é de assustar? Não é de acelerar o nosso batimento cardíaco? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que muitos naqueles dias dirão Senhor, Senhor. E o Senhor só vai ter uma palavra, afaste-se, que eu nunca vos conheci. Por quê? Porque faltou santificação. Em 1 Tessalonicenses, Paulo continua, né, a falar sobre santificação. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Irmão, se fosse para Deus nos chamar para a impureza, a gente ficava lá no mundo, ele ia deixar a gente lá, ué. Ele não ia chamar a gente. Está vendo como que as coisas encaixam? E me desculpe a palavra, às vezes a gente é tão burro que a gente não consegue enxergar isso. Tem hora que eu olho e falo assim, gente, eu sou burro demais. Como é que eu não consigo enxergar uma coisa dessa? Tem hora que eu caio em cada coisa, que eu falo assim, por que eu não analisei, por que eu não orei, por que eu não clamei ao Senhor? Isso é normal, irmãos. Acontecer isso com a gente, só que o nosso foco precisa ser a santificação. Mas chamou para a santidade. Então o Senhor te chamou e me chamou para a santidade. O objetivo de Deus é que sejamos cada vez mais parecidos no viver com o seu Filho Jesus Cristo. Jesus não era santo? Então o que Deus quer de nós? Que nós sejamos santos. Nós não somos chamados de cristãos? Por que os irmãos foram chamados a primeira vez de cristãos? Por quê? Porque se pareciam com Jesus. Aí hoje, será que quando as pessoas, eu bato no meu peito e falo assim, eu sou um cristão, os anjos falam amém? Será que a pessoa que ouve você falando, eu sou cristão, ela fala um amém? Porque o viver tem que andar junto com o que eu falo. Só estando em Cristo Jesus conseguiremos levar uma vida de santidade. Longe do Senhor, irmãos, nós não conseguimos por nós mesmos.
Longe do Senhor nós não conseguimos. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. Nós estamos aqui hoje o quê? Congregando como igreja, não é isso? Viemos adorar o nosso Deus. E agora o Senhor está falando com a gente, principalmente comigo, através da palavra. Então é um sinal que agora nós estamos em Cristo. Mas não é o agora que enquanto estamos como igreja cultuando ao Senhor. Precisa ser amanhã. De manhã, amanhã à tarde, depois da manhã, a vida inteira até que o Senhor volte para nós. O alvo dele, de Deus, é que pequemos menos e obedeçamos mais. Se a gente precisa ser parecido com Jesus Cristo, se a gente é cristão, a gente precisa pecar menos e obedecer mais. Por quê? Porque Jesus veio como cordeiro sem pecado, sem mácula, sem mancha, e ele obedeceu até ser morto e morte de cruz. Então eu preciso obedecer. Por que às vezes eu não consigo ser santo? Porque eu sou desobediente. Fiquei velho, não tem mais meu pai e minha mãe para me mandar, mas hoje eu dependo do Senhor. Do jeito que eu era desobediente ao meu pai e minha mãe, hoje eu sou desobediente ao Senhor. Só Jesus, né? Ainda bem que é só Ele, né, irmãos? O próprio Senhor nos orienta na busca constante pela santidade. Então nós vimos, não tem outra escolha para nós. Ou a gente resolve ser santo, resolve viver a santificação, a vida de santificação, ou nós não vamos ver o Senhor. Então o que o Senhor deixou para nós para nos ajudar? Já que a santificação depende do Senhor, depende de Jesus Cristo, depende de nós estarmos na vida dele, o Senhor deixou algumas ferramentas para nos ajudar, nos apoiar. E é isso que nós vamos ver agora. A primeira coisa que nós precisamos para ter santificação é conhecer a palavra de Deus, irmãos. Aqui, ó, Bíblia. E vou falar uma coisa para vocês, tá? Que eu escuto de pastores mais velhos do que eu. Bíblia é de papel. Esse negócio de Bíblia em celular é um apoio. Para na hora que você estiver em algum lugar, você ter ali como abrir um versículo. Eu nem tenho Bíblia no celular. Porque se eu precisar de algum versículo, eu vou no Google na hora e acho. Bíblia é papel. Você entra na sua casa, na cama, onde for, ler a Bíblia aqui, ó, papel. Para quê? Para você escrever na sua Bíblia. Deixar a sua Bíblia toda marcada. Para na hora que você precisar abrir algum versículo, opa, o Senhor já falou isso aqui comigo, o Senhor já falou isso comigo, o Senhor falou isso comigo. Ou eu preciso voltar nisso daqui, o Senhor falou e eu esqueci. Bíblia de papel. Crente tem que andar com Bíblia. Precisamos ler Bíblia. Quando nos dedicamos ao estudo e aplicamos as suas verdades à nossa rotina diária, experimentamos uma transformação profunda. Irmãos, conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Então, o que liberta é a palavra. Então, nós precisamos conhecer, todo dia ler uma porção, no mínimo uma porção. Por quê? Eu estou me santificando. Porque se eu não estou lendo Bíblia, eu estou lendo alguma outra porcaria. É isso? Ou então estou lendo um estudo, estou lendo alguma coisa para me aprofundar mais na minha profissão. Mas eu tenho tempo para isso tudo, não tenho tempo para ler a Bíblia. Preciso conhecer a palavra. Porque a palavra nos transforma. A palavra que nos faz ser santos. A gente erra muito porque a gente não lê a palavra. A palavra, para tudo não ter um manual. Celular tem manual, carro tem manual, microfone tem manual. Tudo tem manual. O nosso manual aqui, ó. Manual do homem, o que é? Então está tudo aqui. Como nos portarmos, como criarmos filhos, como obedecer ao Senhor, está tudo aqui dentro. Mas nós não lemos. E nós, brasileiros, ainda temos essa cultura de não ler, né? Quantos livros nós já lemos esse ano de assuntos espirituais? Ah,
eu não tenho tempo. Eu conheci um irmão que trabalhou e ele pegava no serviço 7 horas. E ele acordava às 6h35. Conta de passar uma água no rosto e ir embora. Aí um dia ele ouviu uma ministração, ele falou assim, irmão, o Senhor me incomodou tanto que agora eu acordo 5h30. Aí eu leio a Bíblia até 6h15, 6h20. Aí eu vou para o meu trabalho. A mudança, é lógico que nós não falamos com o irmão, mas a mudança que teve na vida dele foi clara. Aquele irmão problemático, aquele irmão chato e enjoado, transformou num irmão amável, um irmão que servia. Por quê? Porque a palavra foi limpando, ele dedicou tempo, ele se santificou. Isso é o que acontece conosco, irmão, comigo, contigo. Segunda coisa, vida de oração. Ela é essencial na busca pela santidade. Vida de oração. Não é orar de vez em quando, não. É vida de oração. Orar continuamente ratifica a nossa dependência de Deus. Irmão, quem não ora é porque não depende de Deus. Olha, se eu saio para trabalhar e não oro, mas eu já faço isso há 50 anos. Você está confiando na sua capacidade. Nós estamos confiando na nossa capacidade. Eu preciso orar. Tem um irmão que eles entraram na empresa dele lá 3 vezes e roubaram. E ele tinha colocado alarme, colocou um monte de coisa e não adiantou. Aí falou que o Senhor falou com ele, ora. Aí todo dia o irmão passou a orar, pedindo ao Senhor para colocar os anjos ao redor da empresa dele. O Senhor guardar ali a empresa dele. Irmão, roubaram um monte de empresa em volta da dele e a dele não mexeram. Então, oração. Orar é depender do Senhor. Nós precisamos depender mais do Senhor. Agora, quando eu não oro, é sinal o quê? Que eu dou conta, eu resolvo. No mundo espiritual nós não damos conta de nada, não. Nossa carne é fraca. Terceiro ponto, comunhão com os irmãos. Viver em comunhão com irmãos que também buscam a santidade é fundamental. Vou repetir, tá, irmãos? Viver em comunhão com irmãos que também buscam a santidade é fundamental. Nós precisamos andar junto com quem busca a santidade. Porque para levar a gente para o inferno, o diabo já está todo dia nos rodeando. Então a gente precisa andar com bênção. Quer ser bênção? Ande com bênção. Quer ser irmão que lê a Bíblia? Anda com quem lê a Bíblia. Quer ser irmão que ora? Ande com quem ore. Influência. Um influencia o outro. Um contagia o outro. É ou não é assim? Irmãos, vou começar a fazer caminhada. Vamos? Aí o irmão te chama 1, 2, 3. Quando vê, chama 5 vezes, você vai. Irmão, vou começar a fazer isso. Vamos? Agora, por que não chama para orar? Não chama para desfrutar de uma porção da palavra? Então nós precisamos andar com pessoas que buscam a santificação. Precisamos abandonar as outras pessoas? Não. Precisamos conviver com todos. Mas andar, estar junto, tem que ser com quem busca a santificação. E o quarto, irmão, e mais pesado e mais difícil, arrependimento e confissão. Precisamos praticar arrependimento e confissão, pois é vital para a nossa santificação. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Nós precisamos mudar a nossa mente. Se a gente pensa, a gente faz algo porque a gente pensa antes. Tudo nasce aqui na nossa mente. Então, se eu cometo algum pecado, aquilo já virou uma concupiscência na minha vida, que é a vontade desenfreada da carne, é sinal que o meu pensamento está me levando a pecar. Então, o que eu preciso fazer diante disso? Eu preciso me arrepender. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Eu me arrependo e faço o quê? Eu me arrependo e não peco mais. Pelo menos naquele momento que eu me arrependi.
e confesso o meu pecado também, irmãos. Muitas das vezes a gente não consegue perdoar, consegue falar, pedir perdão ao Senhor e não confessa o nosso pecado porque a gente é muito duro e muito arrogante. Porque se a gente dobrar o nosso joelho, Senhor, me perdoa porque eu estou agindo desse jeito. A gente é craque em passar o nosso problema para os outros. Mas assumir que a gente erra, que a gente peca, tem que ser muito homem e mulher de Deus, né? Então nós precisamos nos arrepender. Arrepender, muda a nossa mente. Vamos mudar a mente, a maneira de pensar. Ah, está difícil congregar, está difícil ler a Bíblia. Não, irmão, está difícil nada. Eu preciso disso, eu preciso me santificar. O Senhor está falando comigo. Eu preciso ler a Bíblia, eu vou pegar a Bíblia. Nossa, mas eu li um versículo. Tá bom, amanhã você lê 2. Vai mudando a mente, vai entrando aquilo para dentro de você, vai mudando, vai mudando. Ah, isso é positivismo. Não, isso é mudança de mente para o lado do Senhor. Você muda a mente. É igual quando você escuta uma música, né, que você vai ouvindo aquele batidão ali, aquilo vai mudando na sua cabeça, quando vê você está cantando aquela porcaria. Então você vai mudando a sua mente. Eu preciso ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler o livro tal, eu preciso ler o livro tal. Você vai mudando a sua mente, você vai insistindo com a sua mente. Aí quando vê, você está conseguindo ler a Bíblia. Então tem que ter arrependimento, irmão. Senão a gente fica entregue ao pecado. A nossa carne vai dando vazão para a carne, pronto. Aí vira concupiscência. Vontade desenfreada da carne. Aí já era. Reconhecer nossas falhas e buscar a reconciliação com Deus nos mantém independentes do seu espírito, permitindo que ele continue a nos transformar. É só o Espírito de Deus para nos transformar, irmãos. Então nós precisamos buscar isso diante do Senhor, amém? Charles Spurgeon, que foi um pregador inglês, considerado o príncipe dos pregadores, que viveu entre 1834 até 1900 e pouco, 1892, ele falou assim, ó, santidade é o hábito de estarmos de comum acordo com Deus. Um irmão em 1800 já falava isso. Santidade é o ato de estarmos em comum acordo com Deus. É um ato nosso, depende de nós, de estarmos em comum acordo com Deus. Estamos fazendo a vontade de Deus. Ser santo é fazer a vontade do Senhor. Esse processo, irmão, da santificação, ele é contínuo. É todo dia. É o dia inteiro. É todo momento. Não é só no final de semana que eu venho para a igreja, que eu venho para o culto. Dura a vida inteira. E não podemos achar, irmão, que nós já fomos tão santificados e nos dar o luxo de relaxar. Não. Eu li a Bíblia bastante ontem, eu tenho que ler hoje de novo. Isso é disciplina espiritual. Nossa, eu li um livro da Bíblia ontem que eu tinha tempo. E hoje, irmão? Mês passado eu li 3 livros da Bíblia. E esse mês? É constância. Santidade, santificação é uma constância na presença do Senhor. E outra coisa, nós mesmos vamos percebendo a mudança na nossa vida quando a gente entra num processo de santificação. Por quê? Nós vamos sentindo mais afastado do pecado. A gente já não tem mais aquela vontade de pecar. Por quê? Eu tenho buscado a santificação. Nós temos buscado, então, aquilo vai nos afastando. Vamos ser inteligentes? Por que então que eu estou pecando? Porque está faltando santificação. Se a minha carne ainda está gostando do pecado, é porque falta santificação. Além de eu sentir a mudança, vai ficar claro para os outros irmãos que nós estamos nos santificando. Por quê? Porque aí começa a aparecer em nós aquilo que está lá em Gálatas 5. O fruto do Espírito. Mansidão, longanimidade, amor. Então, irmãos, que nós possamos essa semana agora, a partir de hoje, quando nós sairmos daqui do culto, a gente começar a buscar a santificação com outra visão. Com outra visão. Chega em casa hoje, lê uma porção da palavra. Ora antes de dormir. Vamos começar hoje?
Vamos começar diante do Senhor, assuma esse compromisso com o Senhor, porque tudo é para Ele, tudo é dele, toda a honra e toda a glória é para Ele. Então que a gente possa assumir um compromisso diante do Senhor de nos santificarmos. O Senhor tem falado para nós, o Senhor vem falando para nós, e a gente às vezes, como diz os jovens, fica moscando. Quando mosca, sapo vem e come. Amém? Vamos orar? Pode ficar sentado mesmo, curva sua cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por hoje, por essa palavra, que só possa nos limpar, Pai, que só possa realmente nos convencer a ser santos, Senhor, porque tudo vem do Senhor, nós mesmos não conseguimos nada de nós. Senhor, nós sabemos que nós somos bem pior do que falam de nós. Por isso nós dependemos totalmente da Tua palavra, dependemos totalmente da oração, dependemos totalmente de ter comunhão com os irmãos, dependemos totalmente de nos arrependermos, Pai, e confessar os nossos pecados para termos uma vida de santificação, Senhor. Que só possa nessa semana nos encorajar, Pai. Como eu preciso de tal encorajamento. Como eu preciso mudar, Pai. Como eu preciso me santificar. Como eu preciso mudar o meu proceder diante das pessoas, Pai. Só que isso é uma mudança interior. E só a Tua palavra, só o Teu Espírito pode fazer isso na minha vida, Pai. Pode fazer isso na nossa vida. Pode fazer isso na vida da igreja, Pai. Então que só possa, essa semana, que nós também possamos dar um passo em direção ao Senhor. Dar um passo em direção à santificação, Pai. Que nós possamos parar, às vezes, de falar o que não é para falar. Que nós possamos parar de agir da forma que agimos, Pai. Que nós possamos parar um pouco antes de resolver as coisas de qualquer maneira, Senhor. Entregar ao Senhor em oração as nossas atitudes. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra, ela veio para me exortar, Pai. A Tua palavra veio para me confrontar nessa noite, Senhor. Como eu preciso mudar o meu viver, ó Pai, diante do Senhor. E eu confesso diante de Ti, Senhor, diante dos irmãos, que eu tenho muito a mudar na minha vida. Como eu preciso me santificar, Pai. Eu reconheço, te peço perdão pelos meus pecados, Pai. Todos nós te pedimos nessa noite, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos por ficar tão lerdos com relação à santificação. Que nós possamos nessa semana ser mais santos, buscar ser mais santos, Pai. Dá-nos força, mas também nos dá atitude para podermos resolver isso que ficou para nós resolvermos, Senhor. Muito obrigado pela justificação. Muito obrigado pela glorificação que está por vir, Pai. E muito obrigado também pela santificação que o Senhor deixou nas nossas mãos, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, sermos santos, imitarmos o Senhor. Assim como o Senhor é santo, nós sermos santos. Pessoas que quando abrem a boca, as pessoas sintam a presença do Espírito Santo de Deus em nós, Pai. Que nós possamos ser tais pessoas, que sempre nós possamos ter uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra da Bíblia, Pai, para falar para as pessoas. Que nós possamos ser verdadeiros no nosso viver. Nos tira toda a falsidade mundana que ainda tem em nós, Pai. Nos transforma, Senhor. Nos perdoa. Em nome de Jesus. É o que nós colocamos diante do Senhor e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Amém.